Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 9 de setembro de 2025, estamos na 23ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 ao versículo 19. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, antes de tomar uma decisão importante, ele passou a noite inteira em oração. E, amados irmãos e irmãs, esse gesto revela não apenas sua intimidade com o Pai, mas também a importância da oração na sua vida e também na minha vida, como fonte de força, discernimento e comunhão com Deus. Santo Agostinho, amados irmãos e irmãs, nos lembra: a oração é a chave do céu. Quando ela sobe, a misericórdia de Deus desce. Por mais distante que esteja a terra do céu, Deus sempre escuta a linguagem do homem que ora. Vejam, amados irmãos, por mais distante que seja a terra do céu, Deus sempre escuta a linguagem do homem que ora. Então, queridos irmãos e irmãs, quantas decisões poderiam ter sido evitadas se antes de agir tivessem buscado o direcionamento, tivessem buscado a direção divina através da oração. A oração, amados irmãos e irmãs, não é apenas um ritual, ela é um diálogo vivo com o Criador, um espaço onde as nossas inquietações encontram paz, as nossas dúvidas encontram sabedoria. Quando nos colocamos, amados irmãos e irmãs, de joelhos, nos tornamos pequenos como crianças. E isso, amados irmãos, não é apenas um sinal de humildade, mas é uma atitude espiritual profunda. Diminuímos para que Deus possa crescer em nós. Vejam, a gente diminui para que Deus possa crescer, se tornar maior. Vejam, quando eu sou humilde, amados irmãos, então tudo cresce. Cresce o perdão, cresce a misericórdia, cresce o amor, enfim, tudo de Deus cresce. Agora, quando eu sou orgulhoso, aquilo que poderia crescer começa então a diminuir. Por quê? Porque eu estou grande demais. Ou seja, meus irmãos, é nesse espaço, no espaço da humildade, da entrega, que o Espírito Santo nos molda, nos orienta e nos fortalece. É importante, amados irmãos e irmãs, entender o seguinte: Deus deseja ser provado pela nossa fé. Vejam, Deus quer ser provado, mas não quer ser tentado pela nossa rebeldia, pela nossa teimosia. Isso significa, amados irmãos e irmãs, que confiar em Deus
não é agir sem sabedoria, mas é buscar a vontade do Pai antes de dar o primeiro passo. Ou seja, o que Deus quer de nós? Lembram aquela frase que a gente repete? A gente não reza quando tudo é impossível. A gente deve rezar para que tudo seja possível. Então, primeiro, amados irmãos, você se coloca em oração. Depois você dá o primeiro passo. E assim, amados irmãos e irmãs, quanto mais permitimos que Deus cresça em nossas vidas, mais se manifestam o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia. Isso, amados irmãos, mostra justamente que a oração, vejam, a oração é a nossa primeira resposta, é a nossa primeira iniciativa do nosso agir. E é claro, é nos colocando diante de Deus através da oração. E, amados irmãos, vejam, a oração, vejam, é o quê? É o primeiro recurso, não o último recurso. Então, primeiro eu devo orar. Lembra? Repetindo, a gente não reza quando tudo é impossível. A gente reza para que tudo seja possível. Porque, amados irmãos e irmãs, quando nós oramos, não apenas falamos com Deus, mas permitimos que Deus fale conosco. Então vamos fazer aquela pequena oração, amados irmãos. Dai-me, Senhor, humildade para ouvir a Tua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria ao nosso coração para colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.